Olá, o Concerto de Ideias já está no ar e eu estou muito feliz porque você está aqui conosco. Nós preparamos o programa com muito carinho e, é claro, você é muito bem-vindo. É comum a gente ouvir falar de campanhas contra abusos físicos ou sexuais, mas um tipo de abuso que não é muito falado é o abuso emocional. Por isso, o tema de hoje será esse: o abuso emocional e suas consequências. E para conversar sobre esse assunto, está comigo hoje aqui no estúdio a professora Tércia Barbalho. Tudo bom, Tércia? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Obrigada. A Tércia é mestre em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Tem especialização em psicologia de casal pelo Centro de Estudos de Psicologia de São Paulo. E a Tércia também é professora e coordenadora do curso de psicologia do NASP Campus São Paulo. É isso, né, Tércia? Isso mesmo. Ok. Tércia, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você nos ajudasse a entender o que significa abuso emocional. Olha, Betina, geralmente, como você mesma disse, os abusos que deixam marcas visuais, não é? No corpo, por exemplo, uma marca física, um abuso sexual, eles são factíveis de você mensurar isso. O abuso psicológico não. Não é visível, Não né? é visível e ele deixa marcas tão profundas, tanto quanto um abuso físico. Então, o abuso emocional, o abuso psicológico, ele pode vir, por exemplo, da restrição da pessoa conviver com os familiares, pode ser em termos de ameaças para o seu animalzinho de estimação, pode ser através de humilhação, de ataques de ira, de palavras pejorativas que são ditas, humilhação em público, restrição financeira. Existem alguns parceiros, né, por exemplo, que fazem uma espécie de chantagem, entendeu? Com as condições de sobrevivência de uma pessoa, controlando-a financeiramente. Isso também é um abuso psicológico. Tá? Considerado como abuso emocional também. Como abuso emocional, abuso emocional. Você falou que o abuso emocional ele não aparece, né? Mas ele é tão grave quanto o abuso físico ou sexual, né? Exatamente. A gravidade é a mesma. Porque ele vai mexer com a psique da pessoa, né? Vai deixar ela insegura, tanto quanto o físico também, não é? Mas por ela não deixar marcas, às vezes a própria vítima nem percebe ou não se dá conta da gravidade desse abuso. Já que você falou que a vítima não percebe a gravidade, como que a gente pode identificar se somos vítimas de abuso emocional ou se alguém próximo a nós é vítima desse tipo de abuso? É possível, Tércia, identificar? Olha, Betina, tudo aquilo que foge à ética, que foge aos bons costumes, que constrange, que deixa a pessoa se sentindo mal, que expõe a pessoa inadvertidamente, né, o que a pessoa é exposta publicamente, todos esses são sinais de que alguma coisa não está certa. Está errada. Que está Alguma coisa está errada. E esse abusador, ele vai impondo isso, não é? A vítima. Devagarinho, né? Aos poucos, e a pessoa vai se intimidando, né? A pessoa vai perdendo um pouco de força que ela poderia ter, ela vai sendo dominada. Uma das questões do abuso psicológico, né, é que ela vai desacreditando dela mesma. Nos outros também, mas no psicológico, ela vai desacreditando de si mesma. Então ela vai acreditando naquilo que o abusador fala e ela vai perpetuando essa violência, né? Exatamente, exatamente. Vai perdendo um pouco essa capacidade de discriminar o que é normal do abuso, do que é violento. Fala, ele é assim mesmo, sempre foi assim, ele está nervoso, né? Ou ela está nervosa, tá? E vai permitindo esse tipo de coisa, né? Eu atendi uma vez um caso de uma senhora que o marido judiava demais do bichinho de estimação dela. E ela dizia assim, é porque ele não gosta de animais. Tá? Mas, na verdade, era uma violência muito forte a ela. Tá? Ele queria atacá-la de alguma forma, atacava o animalzinho de estimação. Exatamente, exatamente. Ok. E esse abusador, Tércia, pode ser um marido, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um filho. Eles têm um perfil, uma característica que a gente possa identificar como sendo abusadores? Olha, Betina, as estatísticas, né, mostram que o maior número de violências ele acontece no ambiente próximo da pessoa, ou da criança, ou da vítima.
né? Então, a maior parte dos abusos acontecem no ambiente conhecido. Tem o abuso emocional no trabalho também, né? Se a gente entrar nessa questão do assédio Sim, moral, que também existe, né? que também existe. Então, geralmente no ambiente, né, mais próximo da pessoa. Então, são de pessoas conhecidas. Então tá? não é só no ambiente familiar que isso acontece, Não, não. Pode ser em outra instância social onde a pessoa está inserida. Então, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser num reduto onde a pessoa, né, esteja socialmente convivendo. E ali pode ocorrer, né, pode existir ali um abusador que vai exercer essa influência tão negativa e tão opressiva, né, sobre a vítima. Você me perguntou das características, né, Sim, do abusador. o perfil, né? O perfil, tá. Geralmente, ele é uma pessoa mais irritadiça, é uma pessoa que não consegue lidar com as próprias frustrações. Geralmente, esse abusador, ele detém-se numa vítima, mas esses sinais já são observados por outras vítimas. Porque tem pessoas que são um pouco mais reativas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela recebe uma palavra mais pejorativa, alguma coisa mais agressiva, ela reage. Então, aquele abusador, ele vai desviar... Ele sabe de quem abusar. Exatamente. Tá? Então, a vítima geralmente é uma pessoa que se fragiliza mais, que se submete mais, é mais subserviente e acaba, então, se tornando o foco daquele abusador. Tércia, mas você fala isso me faz pensar o seguinte, o abusador, ele faz isso consciente? Ele quer abusar emocionalmente da vítima ou isso é uma consequência da personalidade dele e ele não tem noção do que ele está fazendo? Olha, Betina, a gente pode observar isso nas duas vertentes. Né? Existe características desse abusador ou a incidência disso que é consciente, sim. Então, ele quer humilhar, ele quer diminuir o outro, ele quer expor o outro. Então, há uma intencionalidade. Não é? Mas às vezes, em alguns outros casos, por exemplo, esse abusador geralmente ele tem algumas patologias, não é? Ele tem problemas mal resolvidos com ele mesmo. Então, às vezes, ele até age de uma forma impulsiva, né? Mesmo sem consciência, assim, na hora, tá? E às vezes ele até se arrepende depois. Tá? Mas pode ser que em algumas situações ele até abuse, ele até exerça esse abuso psicológico até de uma forma impulsiva ou até conscientemente deliberada. Eu vou fazer isso. Ou às vezes não. Ele faz e depois, opa, não devia ter feito isso. Então a gente falou aqui sobre o perfil desse abusador, né, que ele não pega apenas uma pessoa, ele já tem uma característica de abusar, de rebaixar, de humilhar várias pessoas, então, e ele encontra uma vítima que seja aquela que se fragiliza mais, ou seja, que vai concordar com o abuso. Exatamente. Esse concordar, às vezes, dá a impressão Não é que eu quero ser abusada, não, mas eu concordo porque a minha personalidade é mais frágil, né? Eu me sensibilizo mais, então eu não reajo. Então, o concordar é nesse sentido. Isso. E, às vezes, o abusador, ele faz chantagem com a pessoa. Olha, então, ele ameaça, né? Uma das características do tipo de abuso emocional são as ameaças. Então, ele ameaça outros familiares, ele ameaça pessoas ao redor. Então, a pessoa vai se intimidando, às vezes nem tanto por temor a ela mesma. Ela se intimida por temor pelos outros, né? Por um filho, por um familiar, né? Pelas pessoas próximas a ela. Ok. Isso é muito comum, Tércia, hoje em dia? Tem aumentado essas características nos pacientes que procuram o consultório ou não? É algo muito esporádico? Olha, Betina, se a gente fizer uma análise assim da sociedade, a sociedade está adoecendo. Né? As pessoas com mais dificuldade de lidar com os reveses, de lidar com as pressões da vida, de lidar com a demanda das suas próprias questões emocionais. Geralmente, o abusador, ele sofreu algum tipo de abuso também. Sim, então, ele já foi vítima. Ele tende a reproduzir isso, ele já foi vítima. Mas não necessariamente isso signifique que todas as pessoas que foram vítimas se tornarão abusadores. Isso não é a realidade.
Mas se a gente pega o grupo dos abusadores, no histórico de vida deles, eles também, em Foram algum vítimas. momento, sofreram vítimas. Ok. Tá? Então, a sociedade adoecida faz com que a gente veja, e também as notificações de abuso, não é? Elas estão um pouquinho mais presentes, as pessoas estão mais conscientes de que precisam fazer denúncias, mas geralmente o abuso emocional, o abuso psicológico... Ele não é percebido, né? Exatamente, exatamente. E aquilo que você falou, né? A pessoa pensa, ele é assim mesmo, ele está irritado. E também, como você vai provar que aquilo existiu? Isso é não mais difícil, né, Tércia? Um hematoma, não é? Um problema, por exemplo, de um estupro, você tem, né, fisicamente como provar, mas um abuso emocional, um abuso psicológico, geralmente se não tem testemunha, fica uma palavra contra a outra. Então, provavelmente a incidência disso seja muito grande, mas como às vezes a denúncia fica um pouco difícil de ser provada e comprovada, então as pessoas às vezes até desistem. Por que eu vou falar se não vai adiantar nada? Né? Porque a lei não ampara nesse momento, né? Exatamente. Tércia, esse abusador que provoca ou que faz abusos emocionais e psicológicos contra a sua vítima, ele pode evoluir, passar para outros tipos de abuso, abuso físico, violência física, sexual, ou ele fica só nesse nível mesmo? Sim, há casos e casos, mas ele pode, sim, começar com abuso emocional e isso progredir para outros tipos de abuso. Tá? Então, dependendo da subserviência da vítima, dependendo também do quadro, né? Às vezes esse abusador ele vem num quadro crescente de patologia, ele vem adoecendo, né, de forma mais grave, psicologicamente, psiquiatricamente, se a gente poderia dizer assim. Sim, sim. Então essa agressão pode, eu não queria usar esse termo, mas pode evoluir ou pode passar, né, migrar. Não um estágio, mas de uma forma para outra. Pode. Então é bom ficar de olho, né? A gente Com está conversando aqui com a Tércia Barbalho sobre essas questões que envolvem o abuso emocional, que é um aspecto que normalmente a gente não fala, não comenta, não divulga, e como ela mesma disse, não é visível, não é perceptível assim, né, a olho nu, digamos assim, e a gente acaba passando por cima e as pessoas continuam sendo vítimas de abusadores. E para você ficar ainda mais conectado com o Concerto de Ideias, você vai acessar as nossas redes sociais e vai dar a sua opinião sobre abuso emocional. O que você acha que é abuso emocional? Você conhece pessoas que são vítimas de abuso emocional? O que você acha que deve ser feito no caso de você conhecer alguém e buscar ajuda ou oferecer ajuda para essa pessoa? Como que a gente deve se comportar diante de alguém que é vítima de abuso emocional? A gente vai para o intervalo rapidinho, Tércia, e a gente já volta para continuar aqui conversando sobre esse tema. Tem muito o que falar ainda. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias. O tema hoje é abuso emocional. E conversando com a gente está a psicóloga Tércia Barbalho, que é coordenadora do curso de Psicologia do NASP Campus São Paulo. No primeiro bloco, Tércia, nós conversamos aí sobre o que significa o abuso, quais são as características, né? Como que a gente pode definir esse abusador, qual é o perfil dele e como é a vítima também, né? Você comentou com a gente que ela é sempre mais fragilizada, né? Sensibiliza mais com as situações e acaba aceitando de uma certa forma esse abuso. E com relação a essa questão da vítima, como que ela reage, né? Como que a vítima costuma reagir ao abuso emocional? Bettina, é assim, durante um tempo essa vítima ela vai ficando, né, sob este algoz, né, sob a influência desse abusador. Sim. Dependendo do tempo que ela se permite, né, dependendo do tempo que esse abusador exerce de influência ou de poder, desse poder negativo sobre a vítima, talvez a gente pudesse até mensurar um pouquinho, não necessariamente nessa né, tipo assim, se ficou muitos anos sendo abusado, a reação vai ser mais grave. Às vezes, um pouco tempo pode causar desestruturas assim bem drásticas, né, na vítima. Então, o que a gente poderia dizer assim, primeira coisa, a vítima precisa discriminar
perceber que está sendo abusada, né? Perceber que aquilo não é normal. A percepção é o primeiro ponto, A percepção, porque como já mencionamos antes, às vezes a pessoa acha que é o outro que é assim mesmo, vai dando desculpas, e vai dando né? desculpas, tá? Então, discriminar que está sendo vítima de um abuso emocional. Identificar. Identificar. Depois, é preciso imprescindivelmente que ela reaja, que faça alguma coisa. Reagir não necessariamente significa que ela vai agredir o abusador, que ela precise, né, é fazer alguma coisa em relação a isso. Então, se ela consegue impor-se diante desse abusador, tudo bem, mas às vezes ela não consegue fazer isso. Então, ela deve procurar ajuda. Procurar um suporte. Né? Se é uma criança, por exemplo, procurar o suporte de um adulto, procurar o suporte de um coleguinha, falar isso para alguém. Né? Essa comunicação é muito importante. Né? Relatar o fato e buscar ajuda, né, nesses lastros, a princípio, do que se tem ao redor. Depois, isso pode tomar dimensões maiores. Né? Então, às vezes, até, dependendo do tipo de violência, então isso é passível até, né, de buscar uma ajuda legal, profissional, jurídica, né? E assim por diante. Legal, amparo legal para Mas isso. O que você fala, Tércia, é um processo, né? É um processo. Primeiro perceber, né, observar e perceber que não é uma situação, uma condição normal. Isso. E depois se impor. Né, no caso de adultos, né? Porque a gente comentou aqui que o abusador, ele tem aquele perfil de buscar aquele que se fragiliza. Então é aquele que não reage, que fica calado. Então, se de repente essa vítima começa a reagir, já é um fato novo para esse abusador. O comportamento dele vai ter que mudar. Com certeza. De alguma forma. Já é um agente, né, que vai propiciar a quebra, né, desse mecanismo, né, ou dessa ligação forte entre abusador e vítima. Desse vínculo, Desse né? vínculo, isso. E o terceiro passo, então, é buscar ajuda mesmo, né? Buscar ajuda de todos os tipos. Então, buscar ajuda de quem está próximo, buscar ajuda de um adulto, se for uma criança, buscar ajuda dos pares, buscar ajuda de um profissional, não é? Ajuda psicológica, às vezes, é extremamente necessária para o tratamento, porque, às vezes, isso já provocou alterações tão grandes na personalidade, no comportamento da pessoa. Uma ajuda jurídica, se for o caso. Uma vez uma moça foi para o consultório, ela havia sido demitida da empresa porque ela não usava uma máscara. Ela trabalhava no departamento de uma empresa que trabalhava com química, ela tinha que usar máscara sobre o nariz. E ela usava a máscara aqui embaixo. E foi orientada sempre a usar a máscara, lógico, né? Aqui. E ela não conseguia. E foi demitida por desacato à autoridade. Na verdade, ela tinha uma dificuldade emocional, ela se sentia, não é? Sem ar, sufocada com aquela máscara, ela não conseguiu expor isso, dizer isso e foi demitida. Então, às vezes, o abuso, né, emocional, ele é tão sutil que as pessoas não percebem. Então, como perceber? Se está trazendo prejuízos, não é? Se está trazendo algum tipo de inadequação no trabalho, na escola, nos relacionamentos. Se traz um desconforto. Se traz um desconforto. Então, são sinais de que alguma coisa não está andando adequadamente. Prejuízo na aprendizagem, na comunicação, no desenvolvimento. Né? Você comentou rapidinho sobre alguns danos psicológicos, né, a essa vítima. Isso. Além de afetar diretamente a autoestima, quais seriam os outros danos que a gente poderia elencar, assim, sobre essa vítima que sofre abusos emocionais? Fortes sentimentos de inadequação, sentimentos de culpa, autoestima baixa, depressão, às vezes a agressividade, a impulsividade que não são deslocados para o abusador, são deslocados para outra coisa. Como ele não consegue reagir diante do abusador, ele pode deslocar isso para em outros caminhos. Como se fosse uma válvula de escape, Como se fosse uma válvula de escape, lógico que numa direção errada. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente que está sofrendo violência emocional, em vez dele se impor diante do abusador, ele vai brigar em casa, ele vai judiar do irmãozinho, ou vai judiar do animalzinho, entendeu? Porque ele não consegue se impor diante do abusador e o que ele consegue é uma reação
por outro caminho, por outro canal. Ok. Isso tudo é um sinal. pedido de ajuda também, né? É um pedido Com de certeza. ajuda e um sinal de alerta, de repente, para os Com pais que nos certeza. acompanham, Isso. né? Ou para quem tem criança em casa, convive com crianças, né? Principalmente, que possa perceber se de repente começa a mudar o comportamento da Betina, criança. eu queria mencionar também uma coisa que não é nova, mas a gente vê uma incidência muito grande agora, que é o abuso emocional nas relações afetivas, de namoro. Abuso emocional nas relações de namoro. Exatamente. Praticamente a gente poderia fazer um programa em Só relação sobre a isso, isso, só né? sobre isso, tá? Que a gente tem visto muitos, né, meninos e meninas, rapazinhos, moças, mesmo mais adultos, entendeu? Com um forte componente abusivo na forma do tratamento, na forma de se falar, né? A intempestividade, né, das personalidades. Então, isso é uma coisa que a gente poderia até falar, Tem que ficar de olho. ficar de olho. Você topa voltar aqui para conversar com a gente sobre isso? Vamos? Então fica o convite aí para uma próxima oportunidade. Tá bom. Pra gente falar sobre esse abuso nas relações de namoro ainda, né? Isso, de namoro ainda. Tércia, mas voltando a falar sobre as relações não de namoro, né? Mas Ok. pai e filho, esposo e esposa e relação de trabalho. Como que essa vítima ela pode se desenvolver bem no tratamento? Como que ele funciona para que ela já esteja aberta a esse tipo de ajuda? E como que ela funciona, essa ajuda? A primeira coisa, então, é perceber-se como vítima, reagir e não se conformar com este papel, Ok. instrumentalizar essa pessoa para que ela tenha e perceba as características ou os recursos dela, tanto reagir como sair da presença desse abusador e enfrentar a vida e as situações de uma forma não tão oprimida, tanto quanto ela fica no papel de vítima. Então, essa instrumentalização, às vezes, precisa ser técnica, precisa ser, por exemplo, com uma terapia, mas às vezes pode ser com um conselheiro, um familiar, uma pessoa que ajude. Algumas experiências, por exemplo, de mudança de local, Sim. de um animalzinho de estimação, existem uma porção. Não estou dizendo que um animalzinho de estimação resolva este problema. Claro, Estou mas dizendo pode ser uma que são ferramenta. recursos e ferramentas que podem ajudar a pessoa a lidar melhor com essas questões. E dentro do tratamento, o profissional vai levantar a autoestima, vai fazer ele Isso, perceber. Exatamente. Então, perceber-se, né, só repetindo, então, Sim, perceber a situação do abuso, reagir e como reagir, desenvolver as características próprias, né, a segurança, porque geralmente as situações de abuso deixam a pessoa muito insegura, fortalecimento da autoestima e busca de outros caminhos, outros horizontes, outras metas na vida, outros objetivos, né, sair daquele ambiente que a fragilizou tanto. Ok. Você tem algum estudo ou conhecimento de algum estudo que fale sobre o gênero do abusador? Normalmente é homem ou é mulher? Tem essa relação já ou ainda não existe? Olha, Bettina, já existe sim, né? Há uma certa prevalência da figura masculina como uma pessoa mais violenta. Apesar de que a mulher, como ela tem a fala, né, Sim. como um instrumento, não é, de comunicação muito utilizado, então já existem estudos observando que as mulheres têm, né, às vezes, sabe aquela coisa assim da língua afiada, entendeu? Sim, Que sim. ela fala Da manipulação palavras, das palavras. manipulação das palavras, às vezes é um pouco mais ferina, mais ácida, entendeu? Então, são âmbitos, né, dessas questões de gênero, não é? Onde, por exemplo, às vezes as mulheres são muito provocativas, Sim, né, na sim. fala. Então, isso também pode gerar algum tipo de Então a gente violência, pode de falar, abuso. Tércia, que tanto o homem quanto a mulher podem ser abusadores. Podem. De repente, os estudos podem comprovar que o homem mais na área física, né, e na área sexual, né, abusos sexuais, e a mulher na área emocional, psicológica, ela mais, pode promover o abuso. Apesar que a gente não pode Claro, mas a gente existe poderia... essa realidade. Existe essa prevalência. Ok. Existe algum tratamento específico, só para a gente fechar, com relação a esse trabalho, a esse problema?
um tratamento específico ou procurando um profissional da área, buscando ajuda já é suficiente? Isso, quando a pessoa já, quando esse abuso já causou danos à personalidade, danos à dinâmica da vida da pessoa, quando ela busca um processo de psicoterapia, ela já vai ter todo um encaminhamento para a restauração, entendeu? Das capacidades dela, da vida dela, da autoestima, de acreditar-se, acreditar na vida. Ok, que é o mais importante. E de não repetir e não reproduzir a violência que ela recebeu. Esse é um fator imprescindível, né, Tércia? Isso, exatamente. Repetir e reproduzir, que acaba acontecendo quando a pessoa não tem ajuda adequada. Exatamente. Ok, Tércia, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi um prazer. Aqui do Concerto de Ideias. E vocês ouviram, né? Ela vai voltar para a gente poder falar sobre esse abuso nas relações de namoro, que são as relações mais precoces, né? Obrigada a você também pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana, então até lá.